Fala, meu povo, o tema de hoje é o futuro do trabalho. Alô, meu povo! É lógico que existem estudos de futurismo e de tendências, mas hoje eu vou falar de achismo. Vou falar do que eu acho que vai acontecer com o mercado de trabalho. Bom, para começar, eu queria deixar algumas dicas ou algumas sugestões em relação ao que acontece no Brasil. Bom, o primeiro, que tipo de capacitação a gente está dando aos nossos jovens na educação básica? Que tipo de foco em empreendedorismo e foco no trabalho a gente está dando para os nossos jovens? Como as empresas continuam aguentando as altas cargas de impostos e os custos trabalhistas? É lógico que as conquistas do CLT, devem ser respeitadas, isso é intocável. No Brasil hoje, se um empresário quiser contratar alguém com R$1.000 de salário, ele precisa calcular nos seus custos o valor de aproximadamente R$1.700. 70% a mais é o que equivale os custos trabalhistas de um funcionário no Brasil. Esse é outro entrave. É lógico que nós estamos passando por uma transição de governo, por uma mudança de paradigmas, alguma que nunca aconteceu no Brasil. Mas isso deve ser pensado. Outra coisa que a gente deveria pensar, eu acredito que as relações de prestação de serviço é o futuro. Ou seja, eu tenho um negócio, você sabe fazer um serviço que eu preciso, eu te contrato, você presta o serviço, emite a nota e aí cada um segue o seu caminho. Porque isso sim vai abrir o mercado. Vamos tentar? Tá, vamos... Tá, gente, não dá. Vamos lá, somos hoje 13.600.000 pessoas desempregadas no Brasil. Esse número é estarrecedor. As agências de trabalho estão lotadas, mas existe uma coisa extremamente preocupante: a capacitação das pessoas. Eu vou te perguntar coisa simples. Você sabe falar inglês, francês, espanhol ou chinês? Não, né? Então você acha que falta oportunidade ou falta capacitação? Quantos cursos você fez no último ano? Eu vou responder a sua primeira coisa que você falou, que é super... Como é que é mesmo? O que você se preparou para uma próxima oportunidade de trabalho? O mercado de programador, o mercado de tecnologia, acredita-se que hoje existam 10.000 vagas disponíveis e as pessoas não têm capacitação. A gente precisa parar de reclamar e ficar colocando a culpa no governo. Sempre no governo, enquanto a gente não faz o nosso papel. É lógico que depois que a gente envelhece, que a vida passa, isso fica mais difícil. Mas não adianta, desculpa não paga a conta. A gente precisa entender que a única forma de progredir é se capacitando e trabalhando, porque não tem outro segredo. E aí, aproveitando toda essa discussão que a gente está tendo aí de reforma da Previdência, eu queria deixar de forma muito simples para que você entendesse a urgência do que é a Previdência, não só no Brasil, no mundo. Hoje, as pessoas estão envelhecendo mais, as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida e as pessoas estão tendo menos filhos. É lógico, então, que a população vai envelhecer e vai ter menos gente para pagar a nossa Previdência. Isso é um problema mundial, não é um problema só do Brasil. Se eu tenho uma melhoria da qualidade de vida, pessoas vivendo mais, pessoas querendo viver mais e menos economicamente ativa, é lógico que quem vai pagar essa conta? Então o jovem de hoje, ele não quer carro, ele não quer apartamento, ele quer tudo compartilhado. Ele quer trabalhar em casa, ele quer ter o horário de trabalhar dele, que ele define, ele quer trabalhar de bermuda. Essa mudança precisa ser pensada, precisa ser analisada. Quando eu estou conversando com os meus filhos, eu pergunto: qual a vontade de vocês? O que vocês querem fazer no futuro? Não pensem em hoje, pensem no que o futuro vai oferecer. Porque eles precisam entender que a decisão de hoje só vai ter impacto daqui a 5, 6, 10 anos. Então eles precisam pensar no que é tendência para o futuro. Porque acreditem, muitas profissões daqui a 5 a 10 anos ainda não têm nem nome. May the Force be with you. 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 May the Force be with us. Então, se você tiver que tomar uma decisão hoje do que vai fazer, olha para frente, olha para o futuro. Uma outra coisa extremamente preocupante é a seguinte: segundo Lawrence P., um grande empresário,
O Brasil gera 4 milhões de causas trabalhistas por ano, contra 175 mil dos Estados Unidos e 2.500 no Japão. 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Isso é uma indústria. E acreditem, 90% dos autores ganham o processo. Ou seja, será que o empresário quer realmente se desgastar, ir na Justiça do Trabalho, se defender daquilo que foi combinado no início da contratação? Eu sei que existem empresários cobras, águias, que usam o trabalhador, mas acredite, a grande maioria dos empresários brasileiros trabalham no fio da navalha. Eles trabalham para poder conseguir pagar o salário de todo mundo e sobreviver dignamente. Pode acreditar, o pequeno negócio no Brasil é o que movimenta essa grande engenhoca que é a economia brasileira. Uma outra coisa, para encerrar, é o seguinte: emprego vai faltar, mas trabalho sempre vai ter. Então se prepare para a informalidade. Se prepare para ser um prestador de serviço. Se prepare para usar a sua criatividade, a sua experiência, a sua expertise para fazer de você mesmo a sua empresa e ter diferencial de mercado. Vamos embora, porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Será que eu esqueci alguma coisa? O que tu achou? Não, tem bastante erro. Outra coisa que é muito importante, eu acredito. Porra, velho, não tá encaixando. Hoje tá foda, hein?